Olha só, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o psicólogo Aurélio Melo. Ele é especialista em psicogerontologia. Ele vai falar sobre ansiedade no isolamento, justamente em função do período de quarentena. Caterina. Bom dia, Aurélia. Seja bem-vinda, então, ao jornal aqui da Rede Alesp. Bom dia, Caterina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Doutor, vamos lá. Como lidar, então, com essa crise mental e desespero ao ler, então, tantas notícias? Quer dizer, é um momento, né, doutor, que as pessoas estão realmente muito preocupadas, né, com a situação aí, não só do Brasil, mas de diversos países aí do mundo. E as notícias, elas vão surgindo a todo momento, quer dizer, cada hora uma novidade diferente, informações, então, aí sendo passadas, números sendo atualizados e existe essa vontade, né, por parte das pessoas de estarem realmente inteiradas nesse assunto, o que com certeza é algo muito importante. Ao mesmo tempo, eu acho que estar aí em constante movimento ao ler todas essas informações é natural, então, que a gente sinta uma certa ansiedade, né? Quer dizer, como lidar, então, com essa crise mental e esse desespero de ler, então, a todo tempo as notícias? Bom, Caterina, é importante, né, que os nossos ouvintes, espectadores, eles entendam o seguinte: são duas situações psicologicamente muito difíceis. Né? Uma é vamos chamar assim, confinamento, né? Ficar o tempo todo dentro de casa. Ainda que você diga, olha, mas é melhor ficar em casa do que ficar na rua. Eu sei que nem todo mundo está em casa, muitos precisam sair, não é? Mas essa é uma situação, você mudar a sua rotina e ter a sensação, né, quer dizer, essa sensação de estar obrigado a ficar em casa, né, sem poder, vamos dizer assim, dar vazão a algumas vontades suas. E a outra situação é você estar sendo o tempo todo informado do aumento de casos, né, da progressão da epidemia, não é, que já se tornou pandemia. Então, muitas pessoas já estão reagindo de uma maneira muito ruim, não é? Quer dizer, aquelas pessoas que são mais ansiosas estão sofrendo mais. As pessoas que a gente chama assim de fóbicas, aquelas pessoas que têm um medo exagerado de tudo, não é? Ou têm medos exagerados de algumas coisas, né? O medo de doenças, o medo de hospitais, o medo, não é, de sofrer alguma coisa. Tem pessoas que têm um medo exagerado. Né? Pessoas deprimidas ficam isoladas, tendem a se deprimir mais ainda, a entrar numa apatia maior. Então, eu diria que, vamos dizer assim, esse é o grupo de risco psicológico. É o grupo das pessoas de risco, porque elas já têm uma tendência a lidar mal com essas situações. E agora elas estão sendo obrigadas, né, por uma realidade imposta e mundial, a ter que lidar com essa situação, não é? Então, eu diria que é importante a gente continuar se informando, mas para aqueles que sentem que aquilo faz mal, tem que se blindar um pouco, né? Tem que evitar um pouco, tem que diversificar o seu cotidiano, ter várias atividades, tentar se tornar mais produtivo, no bom sentido da palavra, né? Não é simplesmente se encher de tarefas, mas ser mais criativo, fazer coisas mais prazerosas, aproveitar para fazer aquilo tudo que a gente sempre disse, eu preciso fazer, mas não tenho tempo. Bom, agora você tem tempo, não é? Então, tentar direcionar essa concentração de energia, né? Porque agora a gente fica muito concentrado, né? Com muita disposição, muita coisa para fazer e sem a possibilidade, né? De sair, de descarregar, né? Então, eu diria que o momento é de você ir tentar transformar tudo isso, ansiedade, apatia, em tarefas interessantes, criativas, né? Em atividades prazerosas. Né? Seria um pouco por aí. Doutor, aqui quem fala é Daniel Caniato e eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte.
Naturalmente, as notícias não são boas. E essas notícias elas acabam impactando de maneira diferente para cada indivíduo. Algumas pessoas conseguem absorver isso e lidam de uma maneira um pouco melhor. Outras pessoas acabam ficando muito impactadas e praticamente entram num processo de depressão, mesmo não tendo esse diagnóstico. Como a pessoa que acaba sendo impactada negativamente e tem comportamentos diferentes daqueles que geralmente tinha antes da pandemia, como essa pessoa deve lidar com isso? É importante buscar um apoio profissional, ainda que seja pela internet, telemedicina, ou o senhor acha que é prematuro falar em busca de ajuda neste momento, para uma pessoa que não tem histórico de depressão? Podemos falar de uma preocupação excessiva ou mesmo de uma ansiedade mais severa? Que avaliação o senhor faz? Bom dia, Daniel. Bom, com certeza, né? Você lançou aí uma hipótese que ela é muito provável. Pessoas que não têm necessariamente um histórico de depressão, de um transtorno fóbico, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, apresentarem agora um comportamento, vamos dizer assim, pela primeira vez, né? Comportamento inédito. Eu diria que no primeiro momento elas devem se comunicar com familiares e amigos online, né? Por chamadas simples, seja qual for o seu meio, né? Se comunicar, dizer das suas dificuldades. Eu tenho visto isso daí, né? No meu caso, eu passei do atendimento presencial para o atendimento online. E, num segundo momento, procurar mesmo as diversas plataformas que estão se prestando aí a um serviço gratuito de orientação psicológica, né, de atendimento, né? Então, no primeiro momento, seria evitar o isolamento. Né? E eu digo mesmo para os familiares, quer dizer, se você percebeu que uma determinada pessoa não dá notícias há muito tempo, está mais calada, entre em contato, né, pergunta, insiste, porque, como você mesmo disse, pode ser que a pessoa esteja reagindo mal a um evento que, pela primeira vez na sua vida, né, ela está vivenciando. Né? A gente não pode esquecer disso. Ela nunca passou por isso antes, mas nunca a gente teve um quadro social igual a este desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de um evento aí em 80 anos, né? O primeiro evento, assim, com essas características, praticamente em 80 anos, né? Doutor Aurélio, como aproveitar, né, esse tempo? Vamos dizer assim, o senhor pontuou aí algumas atitudes, então, de repente, a pessoa aproveitar esse tempo mais livre para eliminar algumas pendências. Quer dizer, que outras dicas práticas nós podemos, então, explanar e transmitir para o nosso telespectador no sentido de como aproveitar esse tempo de uma maneira saudável, mantendo, então, uma qualidade de vida em vista das medidas que estão sendo tomadas? Quer dizer, a gente não está podendo, então, sair, frequentar locais públicos, quer dizer, isso são medidas que estão sendo indicadas, né, pelo próprio Ministério da Saúde como medidas em que a população precisa evitar neste momento, né? Ou seja, como manter, então, uma qualidade de vida para quem realmente está o tempo inteiro em casa? Quer dizer, o que a gente poderia sugerir, então, para o nosso telespectador para que essa pessoa consiga realmente manter aí uma saúde mental em dia dentro, então, aí dessas condições que estão sendo indicadas pelo próprio Ministério da Saúde, autoridades, enfim. Como que a gente pode explanar isso, doutor? Eu entendo, Caterina, que quando o Ministério da Saúde faz essas recomendações, ele já faz dentro de vamos dizer, aquilo que é o menos pior, né? Ele não faz uma recomendação, vamos dizer assim, o que é o ideal, porque o ideal seria sair, mas não é possível, não é nada cauteloso nesse momento, né? A recomendação é de se ficar em casa
Então, o Ministério da Saúde, ele está atento com relação à epidemia, né, à transmissão do vírus. Bom, e a gente tem que lidar com isso a partir dos nossos recursos. Né? Quer dizer, dentro desse cenário, o que eu posso fazer? Mas o cenário é muito difícil mesmo, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, a gente até falou aqui em algumas atividades, tarefas, mas também eu não vou ser ingênuo de dizer para você que é só arrumar tarefas, porque tem pessoas que criam uma ansiedade muito grande, elas não conseguem fazer as mínimas coisas. Tem pessoas que se deprimem tanto que não conseguem nem fazer aquilo que já vinham fazendo. Então, na verdade, é a combinação das duas coisas, né? Que as pessoas tenham uma certa disposição psicológica, disposição da vontade para fazer atividades, desde atividades práticas, atividades de reparo, né? De consertos, de arrumação, atividades mais intelectuais para aqueles que têm um prazer maior por isso, até e principalmente atividades lúdicas. Quais são elas? Jogos, brincadeiras, conversas em roda com os familiares, né? Claro que tudo isso que a gente está falando é muito teórico. Cada família vai se adaptar de um jeito. Então, aquelas pessoas que gostam de ler vão ter mais tempo para ler. Aquelas pessoas que têm um prazer em fazer pequenos reparos em casa, as arrumações, vão ter mais tempo para fazer isso. Então, eu recomendo que as pessoas procurem as suas atividades mais prazerosas e não se deixem abater pela apatia, pelo desânimo, pela rotina, pela mesmice e também pelos maus humores que estão crescendo entre as pessoas. Tá? A convivência, ela sempre foi alguma coisa difícil entre pessoas. Né? Então, nesse momento, a convivência obrigatória, ela pode significar aí um grande teste para a tolerância, para o mau humor das pessoas. Não é? Então, é importante que as pessoas não criem conflitos dentro de casa. Então, é preciso ter a união dentro de casa também. Né? Estamos conversando com o psicólogo Aurélio Melo, ele é especialista em psicogerontologia. Estamos falando sobre a ansiedade no isolamento, justamente em função desse período da quarentena. Doutor, agora são 10 horas com 27 minutos e eu acho importante que nós façamos uma breve análise do papel da família e também dos amigos para evitarmos situações como essa que o senhor mencionou. Depressão, ansiedade. Inclusive, eu vi em algumas reportagens, alguns veículos de comunicação, destacando alguns programas de computador em que reuniões virtuais são realizadas, inclusive até festinhas de aniversário realizadas por meio da câmera de computador. O quanto a tecnologia e a participação e a ajuda da família e dos amigos podem ser bons aliados na luta contra a ansiedade e também a depressão. Olha, tá aí uma dica, né? Quer dizer, a tecnologia em si mesma, ela não é boa nem má. Ela vai transformando as nossas vidas. Agora, cabe a gente fazer o melhor uso delas, na medida do possível, é claro, né? Então, quer dizer, se eu tenho que passar a trabalhar em casa, então eu vou me valer dessa tecnologia. Né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho um pequeno grupo de amigos que se reúne para falar sobre cinema, sobre o último filme que nós assistimos. Fizemos isso por uma rede. Né? Foi tão prazeroso, foi tão agradável quanto pessoalmente? Não, foi alguma coisa mais distante. Mas foi bom, mas serviu, mas nós nos divertimos, ocupou o nosso tempo. Ao final da ligação, eu me encontrava mais satisfeito, eu me encontrava mais participativo das coisas, das pessoas. Né? Então, quer dizer, existem tecnologias
que diminuem o isolamento, vamos dizer assim, né? Existem tecnologias que nos aproximam, não igual ao presencial, né? Presencialmente, mas nos aproximam sim, por que não? Então vamos procurar fazer um bom uso dessas tecnologias agora que elas se tornaram mais valiosas. Doutor, quarentena, quer dizer, é um período aí em que as pessoas inevitavelmente estão mais em casa, né, como a gente está colocando aqui. E essa convivência, né, familiar nem sempre é tão simples, né? O dia a dia, a rotina, você estar ali naquele ambiente fechado o tempo todo com, né, com os familiares. Não é fácil essa convivência, né, doutor? Como, então, lidar com essas relações familiares, esses conflitos? Até numa outra entrevista que foi feita na semana passada aqui pela Rádio Alesp, falamos um pouco sobre a questão da violência doméstica, algo que chama bastante atenção. Esse é um período, então, que os números, né, as estatísticas de violência sobem dentro dos lares. Quer dizer, justamente, eu acredito que seja por essa convivência mais próxima. Quer dizer, o que a gente poderia falar sobre esse assunto e também como lidar com as pessoas, especialmente pessoas de mais idade, que fazem aí parte do grupo de risco, que são os primeiros que precisam, então, se cuidar mais, ficar mais em casa. E, às vezes, é difícil para essa pessoa que tem mais idade aceitar essa condição, né, nesse momento. E os filhos, quer dizer, as pessoas que estão ali em volta ocupados, querendo, então, prender ali aquela pessoa no pé da cama para que ela realmente não saia ali daquela zona de proteção mesmo, né? Então, como lidar com essas relações e lidar com essas pessoas que, de repente, não estão conseguindo se manter aí dentro de casa com tranquilidade? Caterina, a gente não consegue mandar nas pessoas, nem muito menos ser mandados por elas, né? Então, o conflito se estabelece muitas vezes. Realmente eu fico preocupado com alguns grupos, né, como os idosos, que muitas vezes já são isolados socialmente, não são da nossa cultura, e nesse momento deve estar sendo mais difícil ainda para eles, né, porque às vezes aquelas pequenas atividades que os distraem já não está sendo possível, né? Falo, sobretudo, daqueles socialmente menos beneficiados. Os casos de agressão à mulher, às crianças, eu imagino que em se tratando de confinamento, isso aumenta muito o risco, né? E, infelizmente, a gente está muito próximo mesmo de testemunhar essas situações. Eu acho que as pessoas não devem se isolar, procurar ajuda a esses grupos, mas para boa convivência dentro de casa, é importante que a gente pense o seguinte: existe um perigo maior que está fora, está lá fora. Nesse momento, não é o momento de eu me desentender por pequenas coisas, ou até por coisas mais significativas, porque existe um risco lá fora, né? Então, agora é o momento de eu suportar, ceder, relativizar, né? Quer dizer, tudo fica menor agora diante de um problema maior. Então, aquelas diferenças que eu tenho com familiares, com amigos, entre marido e mulher, entre filhos e crianças, né? E os vizinhos se suportem também, porque as crianças vão fazer mais barulho em apartamento, né? As pessoas vão ouvir música mais alto para se distrair. Então, que as pessoas tenham mais tolerância, porque é uma situação excepcional. A gente deve suportar mais. Depois, passado tudo isso, vamos então resolver aquilo que ficou pendente, aquilo que precisa ser resolvido. Mas agora é o momento de ceder, de relativizar os problemas, de se distrair com outras coisas, né? É como se fosse assim: agora é o momento de declarar trégua, levantar a bandeira branca dentro de casa
e dizer, bom, agora não é hora de brigar, agora é hora de nós nos unirmos para suportar esse período que pode ser uma quarentena, pode ser 60, 90 dias, né? Essa incerteza também do tempo torna as coisas mais difíceis, mas é assim, né? Sem dúvida, informações muito importantes trazidas pelo senhor, mas eu gostaria também, se a gente puder tocar em dois aspectos que eu acho que podem contribuir e muito para uma quarentena mais leve, mais saudável e mais harmoniosa em casa. Doutor, gostaria que o senhor comentasse o quanto a alimentação e também os exercícios físicos podem contribuir para uma quarentena mais proveitosa, digamos assim, se é que é possível utilizar essa palavra, pelo menos mais sadia. Que avaliação o senhor faz? Eu vou falar do ponto de vista do psicólogo, que é o meu ponto de vista, né? Quer dizer, tomando o devido cuidado para não adentrar aí na área dos meus colegas, do nutrólogo, do nutricionista, do professor de educação física, né? Que eles têm um bom conhecimento da importância dessas atividades, mas eu já percebo também que do ponto de vista psicológico, a apatia, a ansiedade pode trazer transtornos alimentares, pode levar o indivíduo ao sedentarismo, não é? Ao desânimo. Então, se nós pudermos encontrar formas de melhor se exercitar, né? Ainda que dentro de casa, né? Não vai ser igual como era antes, né? Tem muita gente reclamando, mas não posso sair, eu não posso correr, eu não posso... Bom, de novo, é uma situação excepcional, a gente não pode muita coisa, vamos improvisar, né? Vamos cuidar da alimentação, né? Então, se você vinha se alimentando mal, então é um momento de corrigir, né? E se você vinha se alimentando bem, nossa, mais do que nunca vamos continuar. Eu diria, em uma palavra, para dar conta dessas duas atividades, as atividades físicas, que dispersam bastante energia, que são muito recomendáveis no caso de ansiedade, de depressão, e também a mesma coisa da alimentação, eu diria que agora é a hora do cuidado de si. Agora é hora de exercitar aquilo que é mais importante, que é o cuidado de si, a capacidade de você cuidar de você mesmo como se estivesse cuidando de uma outra pessoa, só que é você mesmo, não é? Por que algumas pessoas, inclusive, elas são boas conselheiras dos outros, mas não são delas mesmas? Não é? Então, essas duas atividades agora são atividades importantes, como você destacou. Acho que é o momento da gente ser responsável, mas também amoroso, né? Porque não basta só a responsabilidade. É uma questão de, vamos dizer assim, de sermos amorosos com nós mesmos e cuidarmos da melhor maneira. Né? Não se dispersar nesse momento. Como administrar a ansiedade, a preocupação nesses tempos de coronavírus? Informações fundamentais e muito importantes trazidas pelo Aurélio Melo. Ele é psicólogo e também especialista em psicogerontologia. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os telespectadores e ouvintes aqui da Rede Alesp, justamente que estão em quarentena, estão em casa, estão protegendo os seus. O que fazer? Bom, você e eu, né, ou seja, nós que estamos de quarentena, vamos renunciar a alguns desejos mais egoístas ou mais pessoais nossos, não é? Vamos aproveitar essa situação que é inevitável para aprender com ela, não é? E suportar os transtornos que estão vindo, seja aqueles antigos que já existiam nas nossas vidas, sejam transtornos, problemas novos que vêm com o confinamento e isolamento. Vamos suportar essa passagem da melhor maneira possível, não é? Vamos exercer, de fato, o sentido
sentido da solidariedade, né? Quer dizer, solidariedade não é apenas entregar sopa para o morador de rua, né? Solidariedade é com as pessoas próximas, seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais, né? Então vamos nos tornarmos mais solidários, né? Mais unidos e abrir mão de muitas coisas, porque o momento agora é urgente, é alguma coisa muito séria que a gente não passa desde a Segunda Guerra Mundial. Agora são 10h40. Conversamos com o psicólogo Aurélio Melo, especialista em psicogerontologia. Falamos justamente sobre ações para prevenir a ansiedade ou mesmo a depressão nesse isolamento em tempos de quarentena, de combate ao coronavírus. Doutor, muito obrigado por sua participação e desde já eu o convido para outras edições do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Caterina. Fico à disposição de vocês, dos seus espectadores, dos seus ouvintes, e uma boa sorte para todos nós. Certamente. Muito boa sorte para todos nós. É isso aí, gente.